você lê na Bíblia, não lê? Você vê sempre isso, essas ações maravilhosas de Jesus. Jesus, Ele transforma situações. Ele pode transformar a sua, pode transformar a sua causa. Ele pode mudar tudo conforme a vontade dele. Amém? Pai, aqui está o presbítero Gilberto, servo do Senhor. Nós pedimos que o Senhor, por tua grande bondade, venha usá-lo tremendamente na ministração da tua palavra nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Aleluia, glória a Deus. Pessoal, os irmãos com a paz do Senhor, amém? Amém. Nós vamos abrir nossas Bíblias. O Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, segundo escreveu João, capítulo 2. João, capítulo 2. Versículo 1 adiante, está assim: e ao terceiro dia fizeram-se umas bodas em Caná da Galileia, e estava ali a mãe de Jesus. E foi também convidado Jesus e os seus discípulos para as bodas. E faltando vinho, a mãe de Jesus lhe disse: não tem vinho. Disse-lhe Jesus: mulher, tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Sua mãe disse aos serventes: fazei tudo quanto ele vos disser. E estavam ali postas 6 talhas de pedra para as purificações dos judeus, e em cada uma cabiam 2 ou 3 almudes. Disse-lhe Jesus: enchei d'água essas talhas, e encheram-nas até em cima. E disse-lhes: tirai agora e levai ao mestre-sala. E levaram. E logo que o mestre-sala provou a água feita vinho, sabendo de onde viera, se bem que eu sabia os serventes que tinham tirado, não sabendo de onde viera, se bem que eu sabia os serventes que tinham tirado. Chamou o mestre-sala ao esposo e disse: todo homem põe primeiro vinho bom, e quando já tem bebido bem, então o inferior, mas tu guardaste até agora o bom vinho. Jesus principiou assim os seus sinais em Caná da Galileia e manifestou a sua glória, e seus discípulos que creram nele. Amém? Este é o texto para essa mensagem essa noite, né? Nós vamos falar sobre Jesus, né? E ele transforma situações. Jesus transforma situações. Eu sei que, como nós sabemos, através da teologia, que o homem, nós somos cartas vivas, escritas por Deus, né? A nossa vida, ela já dá esse testemunho. Quando nós olhamos para cada um de nós e saber de onde Jesus veio e nos tirou, o que Jesus fez na nossa vida, nós já entendemos que Jesus ele transforma vidas. Jesus ele tem transformação para a vida do homem. E diante desse texto, né, onde Jesus ele disse: enchei as de água as talhas, e as águas se tornou em vinho. Aí nós vemos transformação, né? Jesus ele transforma água em vinho. Todos nós enfrentamos momentos que algo acaba, a alegria, a força, né, os recursos, a esperança. E nas bodas de Caná, a festa estava prestes a virar vergonha, o vinho acabou. Quando nós pegamos, nós vamos estudar sobre o texto e sobre as bodas, sobre a festa de Caná da Galileia, ali as bodas ali em Caná. Nós entendemos que, quando nós buscamos a história, nós entendemos que para um homem ou para um noivo acabasse o vinho na festa do casamento, era algo vergonhoso, era algo que trazia vergonha para a família.
agora tivesse o vinho, que agora eles pudessem tomar o vinho e festejar com o noivo. Isso representava a alegria. O vinho no casamento, ele representava a alegria, o que havia de alegre ali. E isso era vergonhoso para o pai do noivo, para o noivo, quando acabava o vinho. Mas só que quando nós vemos aqui, que quando Jesus entra em cena, a situação muda. Jesus transforma momentos de crise e de constrangimento e fracasso social em momentos de alegria, momentos de felicidade. Crises não são o fim, muitas vezes são um cenário de milagre. É o que Jesus mostra nesse texto, que muitas das vezes a crise, muitas vezes o momento do qual nós estamos passando, o sofrimento às vezes que nós estamos passando, não é sinal de que ali tudo se perdeu, não é sinal que se acabou. Muitas das vezes é um cenário para que o milagre aconteça, ou seja, não tem como acontecer um milagre, ou não tem como ter um cenário de milagre se antes não houver o caos. Eu costumo dizer os lugares que passam pré, que para saber que Jesus curou alguém de câncer, tem que ter ali um atestado de câncer. Para dizer que Jesus ele curou alguém de alguma enfermidade maligna, é necessário que haja laudos. Se não houver laudos, como é que nós vamos comprovar? Como é que nós vamos ali testificar que Jesus curou alguém? Então nem sempre o momento de crise, nem sempre o cenário de crise ele significa que não haja milagre. É ali exatamente no momento de crise, no momento difícil é que o milagre vem. Em Caná da Galileia estava a situação estava desse jeito. Um momento de vergonha. Um momento onde parece que tudo estava se perdendo. E em Salmos 46:1 diz que Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Ou seja, Deus, ele é o nosso refúgio e fortaleza, o socorro bem presente na hora da angústia. É na hora da angústia que Deus chega. É no momento que nós estamos passando por sofrimento, momentos difíceis, é o momento que o Senhor ele vem nos dar vitória. Irmãos, parece que não, porque a gente não é muito de, às vezes, estar por aí, mas o tempo que eu tenho no Evangelho, o tempo que eu converti, né, o pouco tempo que eu tenho, eu já vi Deus fazer tanta coisa, mas tanta coisa maravilhosa. Em momentos que parece que a gente ia sucumbir, parece que tudo ia se perder, parece que não havia solução. Parece que as coisas não iam dar em nada. Para quem me conhece, não sei, aqui, eu falo conhecer desde quando eu estava no mundo, estava na perdição, né? Desde quando eu ainda não havia conhecido a Cristo, pode compreender o que eu digo, pode compreender o que eu falo. Que para a sociedade, para o mundo do qual eu vivia nele, para eles não iria dar em nada. Para a sociedade era só uma história, era só um caos ou um caso perdido. Então eu testemunho, e sou testemunha viva de que Jesus, ele chega no momento certo, Jesus ele chega na hora certa, no momento que nós achamos que iremos perder, que nada vai dar certo, é o momento que Jesus chega. Os irmãos de Jesus até falou com eles, e você não vai não para que todos que vejam, eles zombavam de Jesus, porque eles entendiam que Jesus agora precisava ir para que eles vissem, porque os discípulos já estavam andando com Jesus, os discípulos já estavam caminhando com o mestre, e agora os seus irmãos falaram com ele, e você, por que você não vai na festa? Ele falou, ainda não é chegada a minha hora, não é o momento. Jesus ele chega no momento certo, o momento que nós menos esperamos, o momento onde nós achamos que tudo está perdido, aí Jesus chega. Em Caná da Galileia foi dessa forma, o vinho havia acabado,
crises familiares, crises emocionais, crises ministeriais, Jesus continua transformando crises em testemunho. Não importa qual é a crise que você está enfrentando. E falar em crise familiar, irmãos, você é especialista. Na minha família, era uma crise. A gente tinha muitas crises. Muitas crises. Me lembro quando criança, as crianças ficavam esperando o que é que o pai, onde o pai ia levar, se era num parque, numa praça. Nós esperávamos qual seria o problema, qual era a situação que nós iríamos enfrentar. Os finais de semana da minha casa era tudo quebrado. O inimigo ele entrava no meio da minha família e fazia uma massa, destruía tudo. Aquilo que a gente conseguia fazer, às vezes, em 5, 6 meses, colocar no lugar, um dia era tudo destruído. Então, crises familiares é coisas que eu vivi demais da conta, mas eu entendo que quando Jesus, porque hoje eu já não vivo mais das coisas que eu vivia antes. Porque quando Jesus ele chega, ele resolve situações, as crises familiares, as crises emocionais. Jesus transforma quando há obediência. Porque Jesus transformou água em vinho no momento de crise daquela família. No momento que o noivo estava passando por uma situação de vergonha. Porém, é necessário que haja obediência. Jesus transforma quando há obediência. Os serventes encheram as talhas, mesmo sem entender, mesmo eles não entendendo nada, porque Jesus falou assim: enche as talhas. As talhas, irmãos, elas eram para purificação. O judeu ele não come sem lavar as mãos por muitas vezes. Eles purificavam assim, se lavando. E aquelas talhas eram para se lavar, para purificação, para que eles pudessem sentar à mesa e agora eles comerem. Aí quando os serventes encherem as talhas, eles vão lá e pegam a água e vai enchendo as talhas, 6 talhas. E ali eles enchendo as talhas de água. Jesus agora manda com que um deles vai lá e pega, tira a água daquela talha e leva para o mestre-sala. O mestre-sala é aquele que prova o vinho para ver se ele pode ser servido, porque talvez o vinho esteja ruim e agora o mestre-sala não deixa com que esse vinho seja servido, porque mais vergonhoso do que acabar o vinho é servir agora algo que não estava aprovado para ser consumido. E os serventes, eles obedeceram à voz de Jesus. Eles foram lá, encheram as talhas, tiraram a água da talha e levou para o mestre-sala. E quando o mestre-sala ali experimenta daquela água, que é o vinho agora, ele aprova. E ainda ele dá, ainda que estava melhor. Porque Jesus não faz nada ruim. Tudo que Jesus faz é bom. E eu falo com alegria. Irmão, a gente tem momentos de tristeza, às vezes, momentos de, por causa de nós mesmos, né? De, às vezes, não, os nossos desejos, as nossas vontades não são saciadas da forma como nós pensamos. Porque a própria palavra fala que da onde vêm as guerras, da onde vêm, né, as porfias, da onde vem? Da onde vêm as contendas, se não de vós mesmos, dos seus próprios desejos? E às vezes a gente fica triste por causa dos nossos próprios desejos. Mas em Cristo, irmão, eu nunca mais tive tristeza. Quando Jesus ele encontrou, quando Jesus ele lançou mão de mim, nunca mais eu tive tristeza. Eu tenho alegria em poder levantar todos os dias pela manhã e respirar o ar e sentir que ainda eu estou vivo. Eu tenho alegria nisso. Porque algo que eu ouvi me impactou muito. Um pregador falando que Jesus ele não é escolha de alguém.
preciso. Não. Jesus é a decisão de quem conhece. Isso fez com que minha vida transformasse, que eu mudasse. Jesus, ele transformou a minha vida nesse sentido, de que eu conhecer Ele, a ponto de falar com Ele, e Ele falar comigo, e eu saber que Ele existe e que Ele muda situações. Ele muda quadro de vidas. E sem demagogia, irmão, sem aquela coisa de que eu ouço os outros falarem, o meu pastor fala e eu acredito porque ele fala. Não, porque a experiência que eu tenho através da oração, a experiência que eu tenho através da busca, do encontro com Jesus, faz com que eu me veja dessa forma. Jesus, ele pode todas as coisas. Ele pode transformar a tua vida. Aleluia. Porque Ele é decisão. E esse pregador disse o seguinte, que ele nunca mais ele perguntou se alguém quer aceitar Jesus, você vai negar ou vai querer? Porque é um erro estar falando que você vai aceitar. Porque Jesus não é a escolha de quem precisa. Ele é a decisão de quem conhece. E se nós conhecemos Jesus, porque externamente, ou o texto vai nos falar e vai mostrar que Jesus, ele era íntimo a essa família. Eles conheciam Jesus. Eles conheciam Jesus. Porque só ia no casamento quem era parente ali. Essa família ia no casamento. Certamente essa família era parente de Jesus. Eles conheciam Jesus. Mas ao obediência dos servos fez com que o milagre acontecesse. Eles não questionaram, não perguntaram por quê ou para quê. Jesus falou com eles: coloca a água nas tábuas. Obediência, obedeceram a Jesus. Porque quando nós obedecemos, o milagre acontece. Quando nós ouvimos a voz de Jesus e obedecemos o que Ele fala conosco, o milagre acontece. Foi o que aconteceu com eles. Eles ouviram Jesus, eles não questionaram. Eles não perguntaram se aquilo ali ia dar certo. Eles não perguntaram se aquilo ali era o certo, era o correto, o que ele queria fazer. Não, Senhor, eles não falaram: Senhor, todo mundo chegava as tuas mãos para sentar na mesa. Eles não falaram isso. Eles foram lá e encheram as tábuas de água. Porque Jesus, ele trabalha naquilo que é improvável, aquilo que os olhos humanos olham e falam assim: isso é impossível, isso não pode. Jesus, ele transforma coisas simples em coisas grandes. Porque o homem vê de uma forma, mas Jesus vê de outra. Para o homem, eu era caso perdido, não havia solução. Não é assim quando nós falamos, quando nós vemos algumas pessoas aí para fora, hoje então empatia está tomada, empatia está tomada de viciados. E muitas vezes as pessoas olham e falam assim: não tem jeito, é assim que falam de Guajá: é morte, é caixão, é cemitério, ou cadeia, não é isso? Não, irmão. Jesus, ele pode transformar. Jesus, ele pode transformar, Jesus, ele pode mudar vidas. Eu fico no livro de, quando você pega o livro de Marcos, o livro de Lucas, que Lucas ele era gentil, aí alguém falou assim: mas Lucas escreveu para os gentios. E por quê? Porque você imagina se Lucas resolvesse falar que Jesus ele não salva gentil, e aí Jesus alcançou ele. Você imagina, eu outrora no mundo do alto, outrora aí nesse mundo horrível, aí Jesus vai lá e me salva, e agora na hora de eu pregar, eu falar que não tem jeito, não tem recurso. Você imagina para alguém que Jesus acabou de levantar de um leito, aonde ali a enfermidade era para a morte, e agora essa pessoa levanta do leito e ela prega que não tem
para que nós testemunhamos os feitos dele. Para que nós possamos falar para as pessoas assim, olha, tem solução. Eu lembro que eu tive visto com ele, em Belo Oriente, a mulher que estava lá com as duas pernas, que era bicho puro, e você podia, só se a gente conseguisse, podia tocar no osso da perna dela. Parecia que não havia solução. Vamos lá, eu lá na casa dela, e a pouco a filha estava lá. Irmão, vou lá, porque a minha mãe aconteceu algo que nunca tinha acontecido antes. Saiu uma bicharada de dentro da perna dela, a mulher, os bichos foram saindo de dentro da perna da mulher, ficando para fora. E aí, daí a pouco a mulher já estava com a perna curada, sangue. Lembra-me, outrora, jovem, buscando ao Senhor, orando pelos montes, buscando nas madrugadas, e o Senhor ali nos usando. O Senhor, irmão, tomava a minha vida lá em casa, se desce, porque eu dei algo contigo na rua. Legal. Eu dizia o outro jovem que parava no alto do cemitério, Deus falava com ele lá na casa dele, desce, porque eu dei algo com você. Aí o outro que morava mais debaixo dela, sai para a rua porque eu dei algo com você. Nós encontrávamos na perícia sem ter marcado nada com o outro, e Deus falava assim, olha, eu dei uma obra para vocês, então, aí nós ia lá e Deus ficava. Casamentos sendo restaurados, vidas que outrora já haviam perdido o sentido, pessoas que queriam suicidar, e Jesus curou. Jesus lá e dando vitória. Por causa da obediência à voz do Senhor, o Senhor falava conosco, nós ouvíamos a voz de Deus e fazíamos aquilo que o Senhor mandava, aquilo que o Senhor falava para nós fazer, nós fazíamos. Jesus transforma o comum em extraordinário. Água comum virou vinho excelente. Jesus pega o que é simples e transforma. Ele muda a história, famílias e destino, tá, irmão? Jesus muda destino, né? Aí eu me lembro do rapaz lá no Alto Grande. Ele estava na igreja, tá? Ele ia, escuta, aí resolveu colocar para tomar condição. E ele tomando conta do som ali, tal. Uma certa igreja resolve lá, os pastores não estavam com problema e racharam. O ministério teve que partir do lugar. E Deus então falou assim: olha, eu estou te colocando aí na frente de uma obra. Rapaz, meu nome é pastor. Como estava levando o rebanho, cuidando do rebanho. Porque Jesus ele transforma coisas simples, aquilo que nós achamos que não é. Jesus ele transforma em coisas grandes. A palavra do Senhor diz que ele coloca para sentar no meio dos príncipes, no meio dos doutores, irmãos. Aquilo que para nós é improvável, aquilo que para nós não tem solução, não tem recurso, nós olhamos assim, parece que não vai ter nada. Jesus ele move de uma forma que aquilo muda. Jesus ele surpreende a expectativa. Jesus ele transforma, porque ele é poderoso para transformar. Ele é poderoso para dar vida aonde não há vida. Aleluia. Jesus é poderoso não para levantar o cárcere ou aquele que outrora estava ali preso. Ele tem poder. A única coisa que nós precisamos é ser como serpentes, obedecer. Quero em 2 Coríntios 5,17 diz que se alguém está em Cristo, nova criatura é. Aquela vida que era sem propósito, agora é uma vida que tem direção. A vida que tinha tristeza, agora tem alegria. E a vida que outrora era vergonha, agora está com honra. Ela é honrada. Quando Jesus está presente, crises viram oportunidades. Irmão, se Jesus está presente, as crises, elas viram oportunidades.
Porque parece que o mundo às vezes entende é que sendo cristão não podemos ter crise. Assim que o mundo vê, né? Se você é crente, por que você está passando por isso? Se você é crente, por que você está passando por aquilo? Se você é crente, por que você está assim? O mundo aí vê dessa forma. Só que em meio às crises, Jesus transforma em oportunidades. Porque Jesus não faz subir quem está em cima, Jesus faz subir quem está embaixo. Quem está em cima já está em cima. Então muitas vezes Jesus ele vai permitir a crise. Muitas vezes Jesus vai permitir que algo aconteça. Porque lá no Caná da Galileia, lá, quando os irmãos de Jesus falou com ele que ele deveria ir para que todos o vissem, ele falou: olha, ainda não é o momento. Jesus sabia. Jesus ele conhece, ele sabe a situação que você se encontra. Jesus sabe o que é que você está passando, porém o momento não é agora. Mas ele vai transformar a crise em oportunidade. Porque crente, irmão, sem crise, crente às vezes tem uma provinha de vez em quando, ele relaxa, ele fica muito quieto. Aí passa a não orar, passa a não buscar, passa a não entregar, não ter vida de entrega ao Senhor, né? As coisas ficam muito boas, aí a gente começa a relaxar na presença do Senhor. Eu já fiquei preocupado quando tem uma prova. Eu fico, quando tudo está muito bom para mim, eu fico preocupado. Eu acho que algo está dando errado, porque eu nunca vi um negócio desse, um crente que não tem prova. Um crente que de vez em quando ele não tem ali uma crise, né? O que impulsiona o homem a busca, a ser constante, é exatamente as adversidades que tem. Porque só tem uma forma de nós conhecermos Jesus. Se faltar, os irmãos de Jesus queriam que eles falassem: vai lá para que todos te vejam, ainda não é o momento. Mas todos viram ele. No momento que a água foi transformada em vinho, ali aqueles homens, aqueles serventes, eles conheceram a Jesus. Eles sabiam que era Jesus que tinha feito o milagre. E muitas vezes Jesus vai permitir que o vinho acabe, mas ele transforma crise em oportunidade. Amém? Eu quero estar orando com você e quero entregar a palavra. Não perca o foco. Ainda quem resolve situações, quem resolve crises é Jesus. É Jesus ele que dá a direção, irmão. Jesus ele vai te dar a direção. Jesus ele vai te direcionar ao caminho certo. Ele vai te direcionar ao alvo, aquilo que precisa ser atingido, aquilo que você precisa alcançar. Jesus vai te direcionar, com certeza. Vamos orar? Deus, nós tocamos diante do Senhor nessa noite. Ó Deus, nós confiamos em Ti. Nós sabemos que o Senhor pode todas as coisas. Todas as coisas a Ti é possível, Senhor. Ó Deus, e por isso nós apresentamos a Ti nessa noite em oração. Ó Deus, sabendo que o Senhor já está, Senhor, no lugar onde o milagre acontecerá. Nós sabemos que o Senhor já se faz presente no nosso meio. Ó Deus, e tudo que nós precisávamos era do Senhor. Ó Deus, nada, nem ninguém, Senhor, pode substituir a presença do Senhor em nossas vidas. Seja conosco, abençoa as nossas vidas. Ó Deus, e que o Senhor possa manifestar com poder e autoridade, e assim, ó Deus, transformar a vida dos Teus filhos, os lares, a família, no nome do Senhor Jesus Cristo, eu oro a Ti. Amém e amém.
Graças a Deus, assim aqui com gentileza. Daqui a pouco eu quero fazer uma oração com todos aqui também. Irmão, domingo, 9 horas da manhã, é a ceia do Senhor aqui na igreja. Estejam todos presentes. Amém? Vai ser uma manhã de consagração. Está lá no grupo da igreja, né, os avisos. Uma manhã de consagração. Antes da meia-noite, olha, um pouquinho antes da meia-noite, já começa. E aí você não vai comer nada. Ok? Vai ser um domingo que você não vai participar daquele banquete de manhã que você sempre participa na sua casa, aquele café, né? Caprichado. Você vai falar assim: não, eu só vou tomar café agora depois que eu vier da ceia do Senhor. Tá bom? Todos aqui domingo de manhã, vai ser uma manhã de consagração e participação da ceia. E à noite, o grande culto de adoração, celebração ao Senhor. Está lá no grupo da igreja também. Anunciei lá, né? O pastor Paulo vai estar pregando a palavra aqui. Ele é da Assembleia de Deus de Apu, de Patinga, né? Isso. Vai estar aqui ministrando a palavra do Senhor. Vai ser bênção, amém? Esses dias a gente está com os pregadores de fora aqui, né? Tem vezes que a gente passa 6 meses sem trazer ninguém. Aí de vez em quando entramos 3, 4 uma vez, né? Domingo passado nós tivemos aqui a missionária que trouxe a palavra quadrangular, isso, né? Hoje o presbítero Gilberto, uma palavra maravilhosa, graças a Deus. E domingo à noite, aí vai ser o pastor Falco. E aí nós vamos dar um tempo, né? Vamos de casa de novo. Os caras são bênçãos demais, não são? Amém? A gente dá só um intervalinho assim, mas gente, é bênção, né? Com os nossos aqui. Glória a Deus por isso. Vários pregadores que a gente tem aqui, pregadores assim maravilhosos para a glória de Deus. Irmão, tem um baú ali atrás ali que, se ele pudesse falar, ele ia falar assim: quanto tempo não vejo nada aqui? Traz alimento. Amém? Faz assim, põe no seu coração. A igreja é assim, se o pastor não ficar falando muito, o pessoal esquece e não faz. Nosso baú só está andando vazio. Vamos trazer. Fez a compra lá, né? Com a Duda, por exemplo, enche uns 4 carrinhos. Aí, coloca lá um pacote de arroz a mais. Ok? Eu vou botar. Eu escolhi esse mês, eu vou levar um pacote de feijão. Eu senti no coração que eu vou levar 2. Sal evita. Sal não precisa. Amém? Evita trazer sal. Traz arroz, feijão, macarrão, óleo, açúcar, as coisas que são de uma cesta básica mesmo. Tá bom? Tá, ok? E aí vai ser distribuído entre as pessoas que precisam. Todo mês aqui o presbítero Carrilho sempre distribui, às vezes 4, 5, 6, vezes até de quase umas 10 cestas de presbítero, entregando para as pessoas que precisam. E não é só da igreja não, tá, irmão? Qualquer pessoa do nosso bairro aqui, que nós soubermos que está assim, sem alimento em casa, a nossa igreja faz questão de levar o pão. Amém? A gente tem a honra, né, de levar o pão físico e levar o pão vivo que desceu do céu, que é Jesus. Então traga, não só esse mês, mas todos os meses, coloca algo mais na sua compra e fala: isso aqui é para chegar à mesa de quem precisa. E traz para cá em nome de Jesus. E domingo à noite também é a consagração da oferta missionária. Já tem obreiro esperando essa oferta. E vai ser uma bênção para ele. Recentemente nós mandamos lá para Imbé de Minas. Então a gente vê a alegria dele. A alegria dele. Amém? Ele tinha falado comigo e falou: olha, pastor Arlindo, eu perguntei a ele, você me pergunta, né, como é que está aí, tal, e sua família, tal. Eu falei assim: e aí, vocês estão sempre tendo uma alimentação boa? Ele falou: não, a gente alimenta o básico e quando eu consigo um biquinho aqui, eu vou lá e compro uma carne, uma coisa ou outra para meus filhos. Eu falei: como assim? Não. Nossa igreja que levantou a oferta e mandou para ele. Saltou de alegria. Amém? Vamos cuidar, vamos abençoar. Amém? Seria tão triste, né, irmão? A gente botar no bolso da gente aquilo que Deus nos deu. Quando você dá uma oferta, dá um dízimo na igreja, é muito mais do que dinheiro. Você está dando fruto do seu trabalho para abençoar outras pessoas, para ajudar a cuidar de outras pessoas. Coloque-se de pé, vamos agradecer a Deus. Deus abençoe o presbítero Gilberto. Vai voltar mais vezes. Gostei do teu.
gente vai trazer outras vezes aqui para ministrar, em nome de Jesus. Olha, Deus colocou no meu coração uma conferência maravilhosa, já estou elaborando ela, muito em breve vamos anunciar. E vamos fazer uma conferência incrível aqui hoje. Então, deve ser no mês de abril. Mês de março agora tem o aniversário dos varões, uma festa linda aqui, aí no mês de abril. Ô Débora, cadê você? Vem cá para lá. Rapidinho para nós aqui. O evento das crianças no Rio. Eu comprei toda a igreja na Paz domingo à noite. Vai ter lá embaixo um evento para as crianças. Será o Potinho da Mochila. Para todas a faixa etária. Convide um amigo, convide o seu vizinho, traga uma criança com o seu filho e eles vão estar lá embaixo. A gente vai estar consagrando o ano letivo deles. Nós sabemos que o inimigo está aí, querendo dominar essas crianças. E nós vemos em reportagem muitas escolas, tem muitas das vezes são muito atingidas, né? Porque o lugar que eles pegam muitas crianças, nós não vamos deixar que isso aconteça, vamos interceder, nós vamos estar lá embaixo, orando, consagrando o mochila dos nossos filhos, vamos estar levando, nós vamos estar enviando um olhinho para você, pai, ensinar o seu filho a estar ungindo ele, para você estar ungindo ele, sua casa, consagrando todas as vezes que eles forem para a escola. E eles vão estar levando um chaveirinho que a gente está fazendo para eles, colocar no mochila. Então, assim, vai ser uma administração diferente para eles lá embaixo. Então, não deixe seu